Yasmin Toriani, bem-vinda a mais um programa Espírita Pop. Um ano, Yasmin! Hoje vai ter uma festa. Vamos celebrar, pessoal. Um ano que a gente está junto nessa jornada, hein? Um ano é tempo. Show de bola. Obrigado a todos que nos acompanham. Tem uma galera que já é assídua aqui no programa, vai sempre ao ar pelo YouTube, da Comunhão Espírita de Brasília. Gente, tema super legal hoje e uma pergunta para todos nós meditarmos. Que é Deus? Não é isso, Yasmin? É isso daí, pessoal. Então vamos bater um papo sobre o que é Deus, o que é esse ser. Chama a vinheta, produção. É isso aí, Yasmin. E eu achei muito legal esse tema, porque todos nós estamos diante de fenômenos, de questões que a gente procura compreender, e a mais essencial delas é a natureza divina, como Deus se manifesta na natureza, como Deus se manifesta nas nossas vidas. A gente tem, dá um nome a essa ação de providência, todos os atributos que estão associados a Deus. E é um detalhe importante que eu quis trazer aqui no programa, porque algumas traduções elas não dão conta que pelo menos dois tradutores, sobretudo Guilherme Ribeiro, percebeu quando foi traduzir o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde ele vai perguntar, na sua primeira pergunta inaugural, que é Deus, sem o artigo na frente, porque ele não estava pedindo definição, ou com o artigo induzir uma definição do que é Deus. A gente não pode definir o que é Deus, o que a gente pode é conceituar, é falar de alguns atributos que a gente consegue perceber. E aí, de cara, Yasmin, os espíritos superiores respondem a essa pergunta, número 1 do Livro dos Espíritos: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí a gente já pode ter uma coisa muito bacana de compreender, né? Que ele não foi criado. Um fator importante que a gente pode perceber aí. O que mais que tu gostaria de tratar, de repente, de um viés mais emocional, mais emotivo? Porque esses aspectos também são importantes para muita gente. Essas questões filosóficas não entram na questão porque elas sentem o amor de Deus, não é verdade? É verdade, com certeza. E o amor de Deus é uma coisa interessantíssima, porque parece que preenche a gente. Quando a gente sente essa presença, ou melhor, ela está aqui com a gente o tempo todo, mas quando a gente se permite sentir essa presença, é como se a gente não estivesse mais sozinho no mundo. É uma sensação de companhia, é uma sensação de carinho, é uma sensação de cuidado o tempo todo. Ela te preenche, ela te enche e te recarrega. É muito legal quando a gente se permite sentir isso. E aí a gente quebra um pouco aquela ideia, né, de que Deus é aquele senhorzinho de barba branca sentado num trono, né? Isso daí a gente aprende, às vezes, quando a gente é criança, e a gente quebra essa ideia e entende que Deus é um ser onipresente, ou seja, ele está em todas as coisas, porque ele é o criador dessas coisas. Então, Deus é essa energia que está em tudo, o tempo todo. E quando a gente se abre para sentir essa energia, nada mais é impossível. A gente tem uma corrente do bem correndo por nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é legal falar que Deus está fora do espaço-tempo. Então, a gente não pode pensar em Deus como um ser que envelhece, que vai começar, que vai terminar. Deus é infinito, ele está fora desse conceito de espaço-tempo. Então a gente começa a entender que ele é um ser supremo, a gente está fora desse ser. E nós sabemos pela literatura hoje que para a gente conseguir entender um pouco mais, ou melhor, estar mais próximo materialmente, vou botar entre aspas falando, a gente precisa da depuração do espírito, que à medida que a gente vai evoluindo moralmente nas nossas encarnações e nós vamos ficando menos materiais, nós retornamos a essa consciência suprema, a gente retorna a esse início da vida, que foi da onde a gente veio também, né, Cris? Com certeza, isso que tu falou foi muito legal, Yasmin. Até porque, assim, gente, pode perguntar, mas por que eu não consigo sentir Deus na sua plenitude desde agora? A gente não tem estrutura espiritual ainda para sentir todo o amor de Deus, a gente ficaria anulado, mais ou menos assim, ó, gente, se a gente descobrisse, quem já se apaixonou na vida vai entender, né? Sabe aquela paixão que chega a doer? Adoro essa explicação. Aquele amor que dói, assim, que é uma coisa muito forte. Ou aquele amor que você tem para uma pessoa, para um filho,
Você imagina você estar diante desse amor e, de repente, você tem que voltar à sua vida cotidiana, perder esse amor do nada, assim, não dói? Quando a gente perde um ente querido, não dói? Então, assim seria se nós estivéssemos na presença de Deus, com todo o seu amor e sua plenitude, e depois tivéssemos que voltar às nossas atividades cotidianas para seguir a nossa evolução. A gente ficaria anulado, a gente ficaria sem condições, a depressão tomaria conta da gente. Então, nós estamos aprendendo a fazer o bem, reforçando a nossa fiação espiritual, né? Nossos cabos de energia que estão no nosso corpo espiritual, para que a gente tenha condições de ter essa voltagem toda. É muita voltagem, tá, gente? É muita energia. Então, nós estamos aqui nos preparando através do bem que a gente faz às pessoas. E aqui já entra algo bem legal que tu trouxeste, assim, que a gente pode pegar lá do texto bíblico, né? Que lá em Mateus, os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Primeiro, gente. Por que isso? Olha que legal que eu vi no site aqui no Bíblia On, que eles falam assim no comecinho, na introdução dessa pesquisa, eles falam assim: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Achei tão poético, tão bonito isso. O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo. Amar a Deus é a única resposta apropriada ao amor que Deus nos dá gratuitamente. Olha que coisa forte, assim, sabe? Ele nos amou primeiro. E aí Jesus continua: este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Opa, se amar o próximo é semelhante a amar a Deus, é porque o próximo contém Deus. Então não tem como eu seguir a Deus se eu magoo o meu próximo, se eu firo o meu próximo, se eu disputo com o meu próximo, né? Se eu faço mal às pessoas, porque eu vou estar injuriando o próprio Deus que habita nelas e, por consequência, eu não vou perder a minha capacidade de ascender espiritualmente. Então, olha que legal, de um amor completamente puro e material, ele nos gerou um compromisso de gerar de fazer com que esse amor dele por nós se vire uma lei nossa, humana, né? Então, nós estamos nesse caminho de fazer o amor a nossa própria lei e, a partir dela, nos redimir, como tu disse, voltar ao Criador, com a pureza com que fomos criados. E aí Jesus vai dizer: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, gente, só com isso aqui a gente já podia parar agora e dizer: gente, vamos amar muito, assim, ó, e tocar ficha nesse projeto, sabe? De manhã até de noite, quando a gente estiver irritado, não, eu tenho que amar. Tem Deus nesse irmão que está me irritando, tem Deus nesse irmão que está me fazendo passar por essas dificuldades. Então, assim, não tem opção, gente. Se nós não amarmos, a gente não vai conseguir avançar, não vai conseguir crescer. E aí entra todo o projeto de caridade que a gente aprendeu com Kardec. Kardec foi muito feliz, né? Kardec não trouxe para o Espiritismo a possibilidade de salvação, ele trouxe para aquilo que é fazer o bem, né? Fora da caridade não tem a salvação. E caridade a gente pode entender como solidariedade, tolerância, perdão, ou seja, são os aspectos essenciais que nos conectam com as pessoas, que permitem uma vida de relação, né, Yasmin? É isso daí, e bem interessante a gente puxar que esse amor que a gente tem, essa proposta, são as pequenas ações que a gente faz no dia a dia, que é ter paciência, usar a palavra tolerância que tu falou agora, né, Cris? O amar que a gente fala não é amar romanticamente, claro que tá dentro disso também, mas não é só o amar romanticamente, é a gente olhar para aquela criatura e aceitar ela do jeitinho que ela é, porque ela também está no período de evolução dela, e ser paciente, ser tolerante, ser bondoso. Só por agora eu não vou me estressar, só por agora eu não vou brigar, não vou falar palavras ruins. Eu já estou proliferando o amor quando eu consigo me conter e pensar, não, tudo bem, eu vou me botar aqui no meu eixo, vou respirar fundo e vou entender que cada um de nós está no seu caminho. Isso também é amar ao próximo e amar a Deus. E Chico falava, né? Chico falava que Deus é bom,
porque às vezes a gente tem essa visão de que Deus é mau, justamente porque a gente se revolta, né? Como pode tanta coisa acontecer no mundo? Cadê esse Deus? E não é assim. A gente sabe que Deus é perfeito, é inteligência suprema. Então, muitas das nossas dores somos nós mesmos que causamos ao longo das encarnações. E a gente tem que recuperar isso. Isso não significa a ausência de Deus, bem pelo contrário. Deus está ali com a gente, nos fortalecendo, nos transmitindo esperança, nos transmitindo esse sentimento bom de que sim, a gente não está sofrendo em vão, a gente não está nesse caminho em vão. Todos nós temos um propósito, não é algo vazio. E Chico falava assim: o céu azul, o ar puro, a água, a saúde para a luta, o pão, a árvore bondosa que nos proporciona todos os benefícios, a luz da inteligência e o amor terníssimo dos nossos pais. Tudo é irradiação da sua bondade inesgotável. Por isso, podemos senti-lo em toda parte, pela harmonia cariciosa da sua eterna piedade, que se manifesta em todos os recantos do mundo. Então, vamos parar para ver que tudo aquilo que é de bom que a gente tem, ali tem Deus. Todos esses sentimentos bons, toda essa evolução, ali tem Deus com a gente. Esse amor que a gente sente pelas pessoas, ali está Deus. Esse amor que nós recebemos das pessoas, ali está Deus. E é muito bom a gente saber disso, porque não existe mais solidão depois que a gente compreende que tem sim, tem um ser que além de ter nos criado e nos amado incondicionalmente, está conosco todos os dias, né, Cris? É verdade. Assim, uma coisa legal para a gente... Eu lembro de uma palestra do Divaldo que ele contou uma experiência que eu vou narrar com as minhas palavras aqui. Haviam, né, certos cientistas que estavam pesquisando sobre o espaço, né, sobre as questões siderais e, enfim, todos os aspectos que a gente sabe que são buscados dentro da astronomia. E aí eles falaram que, por mais que eles buscassem, né, eles não encontravam Deus, né? Onde é que estava Deus? Vasculharam, né, o universo com telescópios de toda forma, então aquilo era uma abstração. E aí um outro médico disse assim: de fato, da mesma forma que eu como médico vasculho o cérebro humano, abro o cérebro, né, a gente faz todas as análises com o cérebro humano e também não encontramos o pensamento, mas ele existe. Então, Deus é inerente às coisas. Ele não está sujeito ao espaço-tempo. Até a compreensão de que ele é infinito, né? Para nós, a gente, talvez seja a palavra que mais a gente consiga entender, mas os livros espíritos dizem que é uma pobreza de linguagem. Por quê? Porque tudo aquilo que é infinito é aquilo que não tem fim, ou está sujeito à expansão. Como ele não é material, nem essa palavra consegue definir Deus. Em todo o processo de causa e efeito que nós estamos submetidos, é inerente à lei. Nós temos que ser responsabilizados, as pessoas são responsabilizadas pelos atos que praticam, e isso provém do livre-arbítrio que ele nos deu. Ou seja, se você é livre para fazer as coisas, você é livre para responder por elas. É uma lógica, não existe maldade, né? Então, quando nós ficamos sujeitos ao resgate da lei, aquilo que nós praticamos de ruim, nós temos, na verdade, estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Deus não está nos punindo, né? Não existe punição de Deus. O que ele faz ainda é permitir que a gente seja bom, e o bem cobre a multidão dos nossos pecados, como nos disse Jesus. Ou seja, a gente tem a oportunidade de, com o bem, anular muitos erros nossos. Tanto que ele fala nas sementes, que dão 100 por 1, 60 por 1, quer dizer, é a proporção da misericórdia de Deus, tirando vários erros da nossa conta, um bem que a gente faça. Então, esse é um compromisso que eu acho que a gente tem que ter, a fim de que a gente viva uma vida com mais qualidade. Outra coisa bacana é que é a providência, a gente está conectado com ela. A gente pode, muitas vezes, quando a gente se conecta nesse Wi-Fi, né, que é a providência divina, saber até se tem que levar um casaco porque vai chover ou não. É uma conexão com tudo, sabe? A gente não pode imaginar que isso é uma conexão que eu faço uma vez por semana, como a gente fazia em outras encarnações, né? A gente está conectado o tempo todo. Se nossos amigos estão precisando de uma chamada, se a gente está precisando convidar determinado para tomar um café, se a pessoa que está cruzando por mim na rua realmente não está precisando de alguma coisa,
e tem essa conexão com o sentimento universal, né? Que todas as pessoas estão ali mergulhadas nesse circuito, já que nós somos todos filhos de Deus, então estamos todos conectados. Então, dessa forma, o nosso querido Chico, ele diz, nesses textos, né, do livro Chico Xavier, A Hora de uma Vida entre o Céu e a Terra, e a gente recomenda que a Bíblia do Caminho, como forma de pesquisa, né, gente, ela nos ajuda muito. Você põe no Google a Bíblia do Caminho, o tema que você quer, são muitas as opções, e bem nesse texto que a Yasmin trouxe, né, Deus é bom, e que a gente tem que amar intensamente e jamais se esquecer que a gente deve buscá-lo pelo trabalho e pela prática do bem. Eu acho que esse é um foco muito legal para a gente poder semear dentro da nossa vida coisas que vão fazer com que cada um de nós se perceba merecedor, que tenha consciência tranquila de tudo que a gente tem feito. E um dos atributos, né, da divindade é muito difícil a gente poder enquadrar através de conceitos materiais, porque até o próprio Descartes, que inaugurou a ciência moderna, e os espíritos, né, e os benfeitores espirituais vão nos dizer que sem Descartes nem o espiritismo seria possível. E ele estruturou que existem 3 aspectos da natureza da realidade: Deus, espírito e matéria. Né? Mesma concepção que Allan Kardec estrutura na introdução do Livro dos Espíritos. Então, assim, Descartes trouxe essa ideia de que se eu não sou perfeito, meu pai não é perfeito, ninguém antes de mim é perfeito, naturalmente que a perfeição tem uma origem não humana. Portanto, e se eu concebo que existe a perfeição, é porque ela também existe. Senão, se ela não existisse, eu não conseguiria conceber a perfeição. E no momento em que nenhum de nós, nos nossos antepassados, é perfeito, a causa primeira de todas as coisas tende a ser perfeita, e ela é Deus. Então, a primeira assertividade que ele chega para criar um método científico é a existência de Deus. Olha que legal isso aí, né, gente? Olha que bacana. E depois ele também vai dizer que a matéria existe, porque ela pode ser tocada, né? E que nós existimos por uma razão muito simples, né? Cogito ergo sum, ou seja, se eu cogito, logo eu sou. Se eu penso, logo existo. Então, nós estamos aqui com um propósito, existindo como um propósito. E a gente deve entrar nesse fluxo, né, Yasmin? Não existem nenhuma razão para que a gente desista desse fluxo de procurar ser uma pessoa melhor, de acreditar em Deus, porque sempre vão haver consequências muito severas. E de todas as opções que a gente tem, falar de Deus às crianças com amor. Eu achei muito legal quando tu falou que Deus não é mal, né? Deus é só o bem, gente. Essa concepção de ter um adversário para Deus não existe, tá, gente? Não existe oposição a Deus. Não existe o diabo, quando as pessoas tentam falar, são as forças de pessoas como nós que ainda estão no mal e que vão passar por esse estágio e vão ser pessoas boas. Deus criou todos para serem espíritos perfeitos. Então, a gente não pode tomar certas pessoas que estão ainda tentando evoluir da forma que elas compreendem e eventualmente fazendo mal, com uma oposição a Deus. Isso não existe, gente. A lei de Deus abarca a todos. E se nós estamos sofrendo algum achaque do mal, é porque nós temos nossos débitos ainda. No momento que nós ficarmos livres desses débitos, estaremos também livres dessas influências. Mas Deus é o Criador de tudo. Então, a gente não precisa imaginar que há um adversário a Ele. Ele é o supremo sobre todas as coisas. Que a gente possa se conectar com Ele para poder fazer o bem, né? É isso aí. E eu penso muito também aquelas palavras que Jesus falou, né? Não tem como chegar ao Pai senão através de mim. Então, a gente tenta ter um parâmetro do que é Deus, né? Que é Deus, e a gente já pode olhar para Jesus, que foi o espírito mais evoluído que já pisou nessa terra e que é só amor, que é só bondade, né? Tu vai ver a história de Jesus, tu vai conhecer Jesus, tu vai te conectar com Jesus, e ele fala, não tem como chegar ao Pai se não for através de mim. Logo, quais eram as ações de Jesus? Como a gente pode chegar mais próximo às ações de Jesus? Então, trazer o Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia é uma forma extremamente efetiva da gente compreender um pouquinho mais que é Deus,
trazer esse sentimento soberano, essa coisa boa para o nosso coração e praticar todos os dias as ações de bem, de compreensão, de ser manso, né? De ser pacífico, de não estar em revolta, porque se Deus é pura bondade, quem somos nós para nos revoltarmos, né? Filhos deles, criado por ele. Então é bom que a gente tenha essa consciência e saber que nós somos mais, entender que nós temos essa capacidade evolutiva. Não é à toa que a gente está aqui hoje, batendo papo, conversando, trazendo novas ideias, vocês ouvindo a gente, sugerindo temas, a gente interagindo. Todos nós estamos buscando melhorar. E essa melhora, ela é suprida por Deus. A gente tem o respaldo dele aqui com a gente tem o abraço, vamos botar assim, carinhoso dele aqui, nos fortalecendo todos os dias. E é legal que lá no Livro dos Espíritos, a estrutura que Kardec dá para a gente conceber Deus é muito bacana. A gente, na pergunta 13, eu vou resumir aqui, né? Kardec tem a seguinte resposta, que Deus é imaterial, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente e é soberanamente justo e bom. Então, são aspectos muito importantes para a gente compreender a natureza divina e, a partir dela, ter a nossa compreensão um pouquinho mais dilatada. Então, assim, gente, fica o convite para a gente ter a nossa forma de conexão, sobretudo através da oração, do bem que a gente faça. Depois de um certo tempo, a gente começa a ver Deus na natureza, e Galileu vai dizer na Revista Espírita, né, sobre o mar, sobre essa capacidade de olhar para o céu e se conectar, ou seja, de ver Deus na criação. Isso também é uma coisa muito forte, lá na Revista Espírita, de outubro de 1863, onde, por exemplo, Galileu fala na voz de Deus. Então, quando a gente começa também a perceber Deus na natureza, isso já é um sinal de que nós estamos nos conectando de alguma forma. E a gente vai poder se conectar a tal ponto de sondar os seus desígnios, a tal ponto de conhecer mais sobre o passado, mais sobre o futuro, a tal ponto de ler os pensamentos das pessoas, como Chico Xavier fazia, como Jesus fazia. Isso está no texto bíblico, né? Jesus lia os pensamentos das pessoas, e nós sabemos, né, por vários amigos nossos, que Chico respondia perguntas mentais, as pessoas faziam pergunta mental e ele respondia. Então, são tantos poderes que nos aguardam no futuro, que tenhamos pressa em fazer o bem, tenhamos pressa, que essa pressa, com certeza, vai ser útil para que a gente toque mais corações, e a partir desses corações se perdoe também as pessoas que a gente conviveu, peça perdão, né? A gente possa pedir perdão a todas as pessoas que de alguma forma a gente não conseguiu corresponder às expectativas, que a gente não foi justo o suficiente, porque isso vai liberando o nosso caminho para a gente seguir da melhor maneira e da forma mais desmaterializada possível. É verdade. E orar uns pelos outros, né? Entender, se Deus está fora do espaço-tempo, a gente pode orar por nós em situações do passado, a gente pode orar por nós em situações do futuro, porque a oração, ela também está fora do espaço-tempo, ela nos atinge, ela nos preenche, então a gente tem essa consciência. Yasmin está toda interestelar hoje, né, Yasmin? Nossa, gente, eu tô só esperando a minha passagem, eu fiz uma malinha, eu vou. É muito legal que os nossos potenciais são tão surreais, né? E cada um de nós tem acesso. Eu falei desse filme, mas é um filme muito legal, galera. É isso que ela trouxe ali. E isso é capaz de nos dar uma dimensão de possibilidades muito diferentes, né? É uma sugestão de filme bem interessante. Até para a gente começar a avaliar um pouquinho também onde é que Deus está inserido nessa concepção. Eu vou sugerir um filme aqui, Yasmin, O Homem que Viu o Infinito. E esse filme é baseado em fatos reais e mostra que essa dicotomia entre ciência e religião, ela é totalmente desnecessária, a pessoa que inspira esse filme, né, que é o Ramanujan, um indiano, ele mostra isso da forma mais brilhante possível. E aqui os grandes cientistas, Galileu Galilei, René Descartes, Albert Einstein, Isaac Newton, eram pessoas que acreditavam em Deus, demonstrando que não é necessário, porque a gente tenha uma fé raciocinada, um espírito científico, abandonar a ideia de Deus. Isso não tem nada a ver. Então, que a gente possa, de alguma forma,
trazer isso para as crianças, sempre vinculando como que a ciência está buscando a verdade, né? E não excluindo Deus. Vamos terminar o nosso programa, então, de hoje? Vamos dar tchau para o pessoal aí? Vamos então, galera. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Nesse 1 ano de Espírita Pop, hoje com velhinha no bolo, a gente celebrando que nós possamos estar juntos, ainda pelos próximos que virão. Toda essa jornada de conhecimento, né, que a gente acaba trazendo, são sempre temas que fazem muito bem para nós mesmos. A gente pensa com carinho nos temas, principalmente naquilo no que a gente precisa também. Então, que vocês estejam abençoados por esse ser magnífico que é Deus e que vocês possam sentir essa energia, essa vibração, essa coisa boa dele todos os dias na vida de vocês. Eu peguei um poeminha, não sei se eu cheguei a te mandar, Yasmin. Mandou. Ideia de Deus. Tá comigo aqui. Que é também do livro Chico Xavier, A Hora de uma Vida entre o Céu e a Terra. É um poema de 1930. Quando os olhos abri para esta vida e senti todo o anseio dos humanos, procurei desvendar os 1000 arcanos que obumbravam minha alma embrutecida. E através do concurso de alguns anos, em resposta à minha ânsia dolorida, uma voz respondeu-me esclarecida, toda isenta de túrbidos enganos. Lembra sempre, ó imortal, que além do mundo, onde o teu sofrimento é tão profundo, onde o gozo vem da própria dor, Deus existe na luz do ilimitado, soberano, insondável, incriado, na grandeza sem par do seu amor. Então, gente, sendo redundante, fiquem com Deus, beijo no coração, obrigado por esse 1 ano Comunhão Espírita de Brasília, obrigado, Flávio e equipe de produção do programa, estamos com vocês, que Jesus abençoe cada um desse programa, desse Centro Espírita, e a cada pessoa que nos acompanhou nessa jornada de 1 ano, um beijo muito grande no coração. Estamos juntos para mais esse próximo, e se Deus quiser, a gente vai, de alguma forma, conseguir tocar o nosso coração para que ele, um pouquinho mais tocado, também possa levar a vocês. E vocês podem mandar sugestão de temas aqui nos comentários, que nós vamos estar pesquisando e fazendo novos programas. Até mais. É isso, pessoal. Tchau, tchau. É nóis, pessoal. Ao infinito e além.